Estamos começando o primeiro DespertaCast, um consultor e um marqueteiro. E vamos falar de propósito. E estamos aqui, o André Ribeiro e eu, Claudio Schneider. Nós vamos começar hoje nos apresentando, até porque é o nosso primeiro episódio, né? Primeiro dá aquela dorzinha de barriga, aquele fiozinho gostoso, né? Gostoso, porque é um tema que eu acho que eles vão gostar. Eu acho que quem conhece você sabe o tema já. Tem cafezinho para passar a dor de barriga também. Opa, se você estiver por aí também. Tintim, toma o seu café e a gente vai batendo um papo aqui. Mas vamos começar. Primeiro eu quero conhecer quem é você, André Ribeiro. Então, cara, eu sou pai, acho que antes de mais nada, eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema também, falar que eu sou pai fresco e pai de 2 princesas e apaixonado por gente, cara. Eu acho que isso é muito importante eu estar falando aqui, até por conta do nosso tema. Eu sou muito ligado na área de marketing e escolhi marketing para tá trabalhando, né? Já passei por outros lugares, gosto de vendas, mas a minha paixão mesmo é marketing, porque eu percebi que muita gente complica esse tema e eu comecei a estudar para descomplicar. Então esse é meu papel aqui também, no lado marqueteiro do DespertaCast, né? Então eu gosto de descomplicar marketing. Essa é a minha ideia, é fazer você olhar o marketing no teu dia a dia e ver, cara, isso daqui é marketing. De onde surgiu essa vontade de descomplicar? Teve uma dor? Existiu alguma dor em você? Com certeza. A dor foi que eu trabalho com vendas e o que eu comecei a ver? Que todo mundo complica a palavra marketing e começa a trazer teoria, é mais do mesmo, todo mundo fala e não mostra como fazer no dia a dia. Mas tu estava precisando trabalhar o marketing? Com certeza, porque venda e marketing tem que andar junto. Mas eu comecei a estudar marketing, que é sales e marketing, porque a venda é a ponta do marketing. Então, o que eu comecei a perceber? Que se a gente não tiver um marketing bem trabalhado, os leads chegam mal qualificados. Então eu comecei a estudar marketing para qualificar os leads para mim, para aumentar minhas vendas e eu pagar boleto. Aí eu comecei a estudar por conta dessa dificuldade de chegar ao lead qualificado, e eu comecei a me apaixonar por isso. Não deixei a venda de lado, mas eu uni a venda com o marketing, mas foi pela necessidade mesmo, porque é difícil chegar a gente pronta para comprar, e o marketing ajuda nisso. Desde criança tu já teve sinais assim que você viu na tua vida, que eram sinais que mostravam que você ia para a área de vendas, para a área de comunicação? Sempre foi assim ou não? Eu acho que eu já nasci falando, sabe? Eu gosto muito de falar. Meu pai é comunicador desde sempre, radialista, músico, então eu sempre estava no meio da galera. Minha mãe professora, então exatas não era o meu lado. Eu já fui para marketing, já fui para o lado de humanas, aliás. Desde pequeno eu era o cara que apresentava os trabalhos, era o cara criativo do grupo, e essa criatividade está muito ligada com marketing, né? Então desde pequeno eu já comecei a me interessar por esse tema. Inclusive minha primeira faculdade foi entrando na área de marketing com habilitação à rádio e TV. Então foi a minha primeira grande paixão, e desde pequeno eu falava, eu quero trabalhar com publicidade. Migrei um pouquinho pro digital, porque até então eu entrego um pouco a minha idade. Sou jovem, tá? Não tenho 70 anos, mas também não tenho 17, né? Eu tô com os meus 30 anos e eu tive que migrar pro marketing digital, né? Mas eu já gostava de marketing antes disso. Então a minha família inteira é ligada com essa parte de comunicação. Eu tenho tia que tem agência também, então o pessoal, eu já tinha essa certa tendência a entrar para o marketing. Cara, é incrível. Olha que interessante aqui.
a fruta não cai longe do pé. A gente fica achando que um dia eu vou conseguir, vou encontrar um propósito, vou definir uma coisa sobrenatural fora de mim, e na verdade está tudo lá. Está tudo lá. E o que a gente trouxe aqui é só para mostrar, olha que interessante, ilustrando no exemplo do André, sim, já estava dentro da tua personalidade, né, André? Está tudo dentro de você. Sim. E às vezes o que falta é olhar para si mesmo. Autoconhecimento. Com certeza. Tem uma palavra que eu gosto muito que é vocação. Vocação vem de vocare. Vocare é chamado. Ou seja, qual é o meu chamado? O meu chamado não está longe daquilo que eu faço. Quando eu começo a olhar, desde criança, gosto de comunicar, sempre fui nessa linha da comunicação, de vendas, de repente eu começo a olhar para mim, cara, eu tenho alguma coisa dentro de mim, por que não utilizar? Então, por isso que a gente quer descomplicar, né, cara? Cara, porque propósito que está muito banalizado, né? Não sei vocês que estão ouvindo aqui, vocês que estão acompanhando, mas eu tenho visto muita gente banalizar propósito, assim como coaching, né? Eu sou coach também e muita gente banalizou esse tema. Por quê? Porque complicaram e apresentaram de uma forma que não funciona. E aí a gente começa a ver que eles limitaram a palavra propósito a algo espiritual. Não sei qual a tua opinião sobre isso, mas se você for entrar no Google agora, eu até desafio você, entra lá no Google, depois que terminar o podcast, e procura propósito. Vai estar ligado só com espiritualidade, com religião, com pregação, e tá tudo bem. Tá tudo certo, não que não tenha, né? Tem, mas não é só isso. Exatamente, aí que vem a questão. E tu sabe, nós temos algumas coisas em comum, né? Como você falou, que você queria descomplicar essa coisa do marketing, dos termos. Eu também, na minha vida, sempre, talvez por ser uma criança, eu não fui um bom aluno, eu não era um aluno exemplar de sala de aula, de ficar lá na frente, levantando a mão para o professor. Não, eu era o aluno do fundão. Meu rebelde e muitas vezes, né, questionador. O aluno que recebia o giz na cabeça, né? Esse o professor jogava. Não, era o que jogava nos outros, né? Um pouquinho. Mas olha que interessante, eu acho que o fato de eu não gostar muito de estudar, que me levou a pensar, por que eu não gosto? Não é porque eu sou burro, eu acho que muita gente já teve isso, né? Eu não gosto de estudar, será que eu sou burro? Não. Eu acho que o método de ensino sempre foi muito cartesiano, muito, tem que aprender dessa forma, tal, e de repente, cara, por que o povo complica demais? Por que tudo na vida tem que ser gabarito? Sim. Propósito tem que ser assim, missão tem que ser assim e tal. Peraí, calma, vamos olhar aquilo que faz sentido para mim, para você. E eu comecei também a ser um caçador de conceitos, palavras, para querer entender um pouco melhor aquilo que não estava muito claro para mim. Aquilo que às vezes os professores não ensinam direito, até nem por culpa do professor em si, mas de um sistema viciado que a gente está acostumado aí, o jeito que a escola até hoje é do mesmo jeito que era 3 séculos atrás. Exatamente. Cara, e eu abro um parêntese, professores que não entenderam o seu propósito, porque ainda assim existem professores no mesmo sistema, mas com uma estratégia diferente. Professores que entendem o propósito, fazem a diferença independente do ambiente que estão. Perfeito. Né? Aí vem a questão, humanização. E por que, Cláudio, mas não faz sentido falar de humanização se todos nós somos humanos? Eu sei. Mas já parou para pensar o quanto a gente já tentou imitar máquina? Desde o início da Revolução Industrial a gente tenta ser mecânico, a gente tenta ter regulamentos, faça do mesmo jeito, da mesma forma, entra no piloto automático. E é justamente foi ali que eu comecei a me perceber, quando criança, filho de pequenos empresários, uma cidade pequena de pouco mais de 20 mil habitantes, no interior do estado do Rio Grande do Sul, eu percebia que pessoas, né, trabalhando com os meus pais, que pessoas, cada um pensa de um jeito, de uma forma diferente, não tem o porquê a coisa ser tão padronizada como ela tem que ser. Né? Teoria maravilhosa, que funcionou muito bem
no século XIX, no início do século XX, teoria de Taylor, de tempos e movimentos, fazer tudo direitinho, da mesma forma, de forma repetitiva, na época que se exigia trabalhar uma alta produtividade, hoje não mais. Hoje é a cabeça que tem que trabalhar mais do que o corpo. Olhar, se questionar, se perguntar o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui. E aí vem, né, quando em 2014 eu cheguei na minha conclusão que as minhas grandes potências sempre foi explicar de forma entusiasmada, gentil, ao mesmo tempo que as pessoas pudessem aprender, eu percebi que eu poderia ajudar as pessoas a dar o seu melhor. E aí que eu me deparei com a palavra propósito. E aí, cara, olha só, aí eu entro na internet em 2014, eu estou falando agora, né? Em 2014, eu percebo que já existia muito, mas muito material sobre propósito, mas ao mesmo tempo você vê muitas teorias, cada uma de uma forma diferente, nenhuma comprovada. Então você vê propósito sendo falado, como você mesmo disse, muito no âmbito da religião, e muito se falando dos propósitos de Deus, de encontrar um propósito. Aí você entra também no YouTube e você vê muitos coaches. Eu tenho um respeito enorme, você é coach, né? Eu tenho um respeito enorme pela categoria. Agora a gente entende que toda profissão tem pessoas muito bem capacitadas, tem pessoas que não são, e tem gente falando sem entender direito, sem questionar, sem pesquisar. E como um cara questionador que eu sempre fui, eu disse, cara, tem alguma coisa errada, tem contradição. Um cara está falando propósito, que é missão. O outro cara está dizendo que missão não é propósito. Um outro diz que tem que encontrar o propósito de Deus na tua vida. O outro diz assim, que é você que define o teu propósito. O outro que diz assim, não, propósito é uma coisa mística. E o outro diz assim, não, propósito deve ser prático. Aí um diz assim, não, vamos encontrar, vamos melhor, vamos contratar uma equipe de design thinking e vamos fazer encher de post-it nas paredes para a gente encontrar e definir o propósito bonito, bacana. Aí vem um cara que eu admiro demais, o cara da reserva lá, o Rony Meisler, que diz assim, propósito não se define numa sala de reunião. E eu disse, cara, tô maluco, tá todo mundo falando. E talvez você esteja agora, talvez você esteja escutando no ano de 2021, talvez você esteja escutando em 2022, 2023 esse podcast, não sei, né? Porque ele vai ficar aí no ar. Mas quanto mais o tempo passa, mais informações vai ter e talvez mais maluco você pode ficar. Cara, e algo eu acho que é importante a gente trazer aqui, eu queria ouvir de você, porque você é um cara que eu admiro nesse tema. Você falou que tem gente que encontra missão e confunde com propósito. E qual a diferença, então? Quando que eu sei que eu estou cumprindo uma missão e quando que eu sei que eu estou cumprindo o meu propósito? Perfeito, cara. Eu acho que, antes de mais nada, vamos entender o conceito de cada palavra. Quando eu fui entender a palavra propósito, eu entrei no dicionário e me confundiu mais ainda, porque propósito fala de desígnio, de intenção. Só que desígnio é uma coisa, intenção é outra. Eu fico pensando, se as palavras, né, mesmo por mais são sinônimos em algum momento, mas elas são outras palavras, elas tiveram uma origem diferente. O que trouxe elas, talvez para se transformar em sinônimo. Por quê? Não sei se você já se questionou quanto a isso, mas eu sempre me questionei. Por que uma palavra que veio de uma origem diferente se torna sinônimo dela depois? Sim. Eu acho que nós, seres humanos, vamos encurtando o caminho, vamos tendo, não, isso aqui é igual ao outro. Mas será que é igual mesmo? Né? E propósito, eu fui para a etimologia. Propósito vem de pró, mais ponere, seria proponere, né? A origem da palavra em latim. Ponere é pôr, eu vou pôr, ou seja, colocar, e pró é à frente, então colocar algo à frente. Agora eu pergunto, você consegue colocar algo à frente se você não quer? Não tem como furar fila. Não tem como furar fila, ou seja, ninguém consegue colocar na tua frente sem que você diga, eu vou colocar na minha frente. Então você vai encontrando coisas dentro de você, mas você vai ter que tomar uma decisão de dizer, eu cumpro ou não cumpro. Vamos citar um exemplo aqui, ó. Quantas pessoas você acha nesse mundo que nasceram talvez até com talentos melhores do que Cristiano Ronaldo e Neymar para jogar futebol e não são jogadores como nem Cristiano Ronaldo nem Neymar? Ou você acha
que Cristiano Ronaldo já nasceu com tudo prontinho, ele já nasceu pronto para se tornar o melhor jogador de futebol do mundo. Com certeza não, né? Com certeza tem muita criança que já, sei lá, com 7, 8 anos, com 14 anos, teria talvez até mais talento do que Cristiano Ronaldo, mas não se tornou um Cristiano Ronaldo. Não se tornou um Messi, nem o Neymar. O que torna eles é porque eles assumiram aquilo que eles tinham. Então, se propósito é colocar à frente, eu vou pegar tudo que eu tenho e vou dizer assim, primeiro tem que trazer para minha consciência. Eu entendo isso. Se eu não me conhecer e não entender, eu posso não usar. Tem muita gente que nasceu com um ouvido absoluto para música, mas não se desenvolveu na música. Sim. Quantos cantores, ou você acha, quantos cantores são melhores que a Anitta, por exemplo? A Anitta é a melhor cantora do Brasil? Com certeza não. É a melhor dançarina do Brasil? Também não. Não é a melhor dançarina, não é a melhor cantora. Como é que ela é uma artista do jeito que ela é, fazendo sucesso do jeito que ela tá? Exatamente. E, cara, é algo que eu me pergunto muito, né? Às vezes eu brinco com a minha esposa que eu tenho um imã para pessoas, moradores de rua. Eu tô andando na rua, pode ter trocentas pessoas, eles vão chegar pra mim e vão conversar comigo. Aí tu tem essa cara de bonachão, né, cara? Gente boa. E aí, nem sempre é pra pedir dinheiro, nem sempre eu dou dinheiro, nem sempre é pra pedir dinheiro, é pra conversar. E quando eu saio, eu fico pensando, cara, será que essa pessoa não poderia ser um Musk da vida, ou um Bill Gates, ou um Cristiano Ronaldo? Poderia. Mas o que acontece? A pessoa às vezes não assume o propósito que ela tem, não entende e não coloca à frente, coloca atrás. E aí se torna um morador de rua. Aí vem uma questão muito legal, porque aí que eu ainda estava com um conflito interno, porque eu olhei essa palavra propósito e disse assim, beleza, mas que me faz tomar essa decisão? E aí eu fui ver que no dicionário tem uma palavra que é tida como sinônimo de propósito, mas que na etimologia a origem dela é diferente, que é a palavra designo. E olha que interessante, designo é diferente de propósito. Depois eu vou chegar na missão, tá? Mas ó, designo vem de mais signum. Signum, meu signo, teu signo, meu sinal. O teu sinal, a minha marca. Por isso que design tem a ver com marca. Sim. É o que marca a minha existência. É o meu sinal de diferença. Então, ID é o quê? Que vem de fora. Olha que interessante, é uma marca que vem de fora, um sinal que vem de fora. Perfeito. Então, olhando no aspecto, do ponto de vista da religião, por exemplo, não estou aqui para discutir religião, não é esse o objetivo, mas quando as pessoas dizem os propósitos de Deus, Deus tem um propósito para mim. O propósito de Deus para mim é um designo. Eu fui designado. Agora, se eu não tomar consciência, eu posso não seguir. Perfeito. Ou seja, eu preciso tomar consciência do que eu tenho. Eu tenho desígnios, e aí quais são os desígnios? Por que eu venho da onde eu vim, filho de quem eu sou, a minha origem, o que eu faço, o que eu gosto, o André que gosta de se comunicar, que gosta de gente, que ama pessoas, um pai, família, que gosta de família, que tem essa coisa do ambiente. Então tudo isso vem junto. Então o designo são estímulos que eu recebo, né, trazendo a minha visão marketing, né? Recebo estímulos e eu digo sim, eu digo não, e aí a partir do momento que eu entendo e eu digo sim, se torna propósito? Mais ou menos isso? Vamos trocar a palavra estímulo vamos manter sinais. São sinais. São marcas na nossa vida. Marcas e marcos. São pontos que marcam a nossa vida. Vamos citar um exemplo. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu comecei a estudar violão. Agora, isso não é à toa que eu comecei a estudar violão. O meu avô tinha o nome de Cláudio Schneider, o mesmo nome que eu. O meu avô era músico. Ele faleceu quando meu pai tinha 4 anos. Nem meu pai conheceu direito o pai dele. Então, o meu pai, quando teve um filho, botou em homenagem ao pai dele, que faleceu quando ele tinha 4 anos, de Cláudio Schneider.
talvez o desejo, não sei se é isso, mas talvez o desejo do meu pai de poder se encontrar com o pai dele, ou mesmo de dizer assim, ó, meu filho vai seguir o legado do seu avô. Meu pai me incentivou a gostar de música desde criança, desde pequeno. Quando eu tinha 7 anos, ele olhou e disse assim, meu filho, você quer violão? Você quer estudar violão? E eu disse assim, eu quero. De repente eu vou, faço aula de violão, gosto de música. O primeiro festival que eu participei na minha vida, eu tirei primeiro lugar. Então, são sinais que foram dizendo assim, o Cláudio vai ser um músico profissional? Não necessariamente, mas o Cláudio tem um desígnio de estar ali. Tem um sinal que diz assim, cara, tem música na vida do Cláudio. E todos nós temos... Quais os sinais que tu tem da tua infância que já foram te apontando para isso, cara? A música também, né? E o próprio... teu pai é músico também, né? Meu pai também é músico, né? Legal. Meu pai era músico de banda, inclusive. Tocava banda de baile. Eu ia com ele nos ensaios e eu sou músico... Também aprendi desde pequeno, instrumento sempre tinha em casa, né? E aí eu misturei música com rádio, né? Meu pai é do mundo do rádio. E tá ali, cara, tava na minha cara, na cara do gol. Comunicação e música, e aí tá o cara da venda, do marketing. Mas Cláudio, significa que eu tenho que seguir os passos do meu pai? Não é isso. Mas tu teve sinaizinhos ali, talvez coisas que você já viu na tua mãe, coisas que você viu no teu pai, coisas que teve de você, e com o tempo você vai se apropriando disso. E eu poderia, talvez, ter seguido uma carreira musical, poderia, mas o meu propósito não foi seguir na carreira da música. Também tem um outro lado, tem o lado da minha mãe, que trabalhava no caixa da padaria, que se comunicava com todo mundo, que adorava a gente. Sim. E eu também tinha um espelhamento da minha mãe. Então vem essa coisa junto. E às vezes a gente pega fragmentos, né? Quem sabe você pegou o palco ali. Isso. Porque você é um palestrante, e um excelente palestrante também. O palco tá na tua veia. Quem sabe a música veio para te mostrar o palco também, né? Perfeito. Ou seja, não fugiu muito daquilo que já foi, começando lá com 7 anos, a minha presença no palco, minha presença com gente, com pessoas, o meu pai me estimulando para música, minha mãe gostando de gente, muito bem relacionada com todo mundo, e eu fui aos poucos gostando disso. Bom, mas aí vem, o propósito se restringe ao fazer, aí eu comecei a observar outra coisa, aí vem missão. E a missão, quando eu comecei a estudar administração, que aí veio porque os meus pais também tinham empresas, e eu tive uma inclinação para ir para a administração, eu me lembrava muito dos professores falando, missão tem que começar com o verbo. Missão começa com o verbo, que ela está relacionada com um fazer, é aquela tua questão de honra, é a tua diferença, é o teu legado, é o que você vai deixar de legado. Então isso para mim sempre me marcou. Então a missão está relacionado com uma grande ação, algo que você vai deixar de legado, com ações que ficam na vida das pessoas. Então ela não é um destino fixado do que vai ficar ou não vai ficar. É simplesmente uma ação contínua que se faz em pequenas proporções, todos os dias, em todo momento. Então essa é a missão. Já o propósito é o que eu coloco na frente dessa missão. Então a missão é um fazer e o propósito é um porquê. Então vamos falar de um líder religioso? Perfeito. Um grande líder. O maior, pelo menos, né, que se tem da história, Jesus. E o cara existiu há 2000 anos atrás. Como é que esse cara marcou tanto a existência? Para ele estava muito claro o porquê ele estava aqui. Então assim, se a gente for substituir a palavra propósito, pode ser porquê? A gente pode colocar essa palavra porquê, ou você acha que... Sim, eu acho que o propósito ele pode ser colocado, o motivo, a razão pelo qual, o porquê, o que faz sentido, o que dá sentido, a explicação que está por trás da ação. É isso. Então tá ligado, só para eu trazer mais uma palavra aqui. Eu sei que você gosta de etimologia, a gente vai jogando ali, pode ser que seja dúvida de mais alguém aqui. Mas propósito e chamado, existe diferença? Porque a gente já derrubou aqui que propósito não é missão.
Missão faz parte de um propósito, mas não é o todo. Mas A missão e o que você vai chamado? fazer. O chamado está relacionado a alguém que te chama. Uhum. Ou seja, no caso da religião, quando se fala muito de Cristo, foi o chamado de Deus. Deus chamou, ou seja, chamado está mais voltado para a vocação, vocare, chamado. Então, a vocação dele, a voz, né? A voz que chamou. Então, vamos perceber o seguinte, qual foi, eu já questionei vários pastores, já conversamos muito sobre isso, e quando eu pergunto assim, o que Jesus veio fazer aqui na Terra, aí ele veio nos salvar, porque ele veio, porque o homem, né, tinha muitos pecados, e Jesus veio para tirar os pecados do mundo, né? O Cordeiro de Deus, que veio para tirar os pecados do mundo. Então ele veio através do seu exemplo tirar. Então essa foi a sua missão. A missão dele era vir aqui salvar a humanidade, certo? Agora eu pergunto, por que ele veio salvar? Aí muita gente diz, não, ele veio porque o povo estava perdido. Tá, mas por que ele escolheu ou foi escolhido para vir aqui salvar esse povo perdido? O motivo dele, o motivo principal. E eu não consigo encontrar nenhuma palavra que traduza melhor do que a palavra amor. Então, se nós entendermos, né, o porquê ele veio cumprir a missão, o seu porquê era o amor. Então, qual era o propósito de Jesus? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. O cara lá no final da vida dele, chamando todos os apóstolos e dizendo para eles, olha, siga o meu exemplo, ame todo mundo, assim como eu amo vocês. Então ele já veio de claro, dar o propósito, amar era o propósito dele. Perfeito. E o amor, como um grande propósito, o mobilizou para que ele pudesse cumprir a missão. E se não fosse o amor, talvez ele não teria deixado ou vivido tanto as dores que ele passou, principalmente quando foi crucificado. E se não é o amor, o que seria que faz o cara lá no último dia, no último momento, no último suspiro dele, dizendo, perdoe-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Então pensa bem, eu estou falando aqui de uma passagem bíblica, né, que está falando, que é uma história, contando uma história de um cara que passou a vida inteira amando pessoas, veio para salvar por amor, deixou a vida dele como exemplo de amor. Então qual era o propósito? O propósito é muito mais amplo do que isso. O propósito não é específico, ele é amplo. E ao mesmo tempo ele é forte, ele dá opções. Perfeito. Cara, e como é que a gente leva isso para os negócios? Porque assim, beleza, descobri o meu propósito, já sei, eu nasci para fazer isso daqui e decido abrir um negócio. Cara, quero ser um empreendedor, como é que eu trago o meu propósito nos negócios? Cara, eu gosto muito de Steve Jobs. Steve Jobs falava muito disso, né? Que a gente só define o que está lá na frente ligando os pontos de trás. Olha que interessante. Quando Steve Jobs olha que ele, um cara que desafia o status quo, que não gosta de estagnação, quando ele vê que tudo isso, a vida dele sempre fez sentido, ele monta um negócio para fazer o quê? Justamente desafiar esse status quo. Então o que ele fez? Ele criou uma empresa para desafiar o status quo, ele criou uma empresa para ser inovadora, tanto que o slogan da empresa, da Apple, até hoje é Think Different. Ou seja, pense diferente. E ele sempre pensou diferente desde o início da concepção. Isso o mobilizou para o seu o quê? Agora vem, né, tem uma teoria de um cara que eu gosto muito, se chama Simon Sinek. Vamos gravar um outro podcast só pra gente falar sobre... Não, nós vamos gravar se o pessoal quiser, né? Porque assim... Deixa você comentar. Tem que comentar, tem que ali. Se tiver repercussão, se vocês pedirem, legal, a gente grava. Legal. Aqui é construído há pelo menos
6 mãos, 2 minhas, 2 tuas, 2 de quem está escutando aqui, né? Então, que pode ser milhares, né? Isso, porque às vezes a gente grava, porque a gente gosta, a gente é apaixonado pelo Simon Sinek ali, Sim. o Círculo Dourado, mas às vezes a pessoa não quer. Então, talvez não seja o interesse, né? Faz a tua parte aí, porque a gente precisa saber se vocês estão curtindo ou não. Show, show. E o Simon Sinek, ele comenta isso, né? Que a maior parte de nós sempre falou muito, sempre explicou o que faz, até o como faz, e poucos falam do porquê. Mas os grandes líderes que mudaram a humanidade, eles tinham um porquê por trás de todos os okês. Então, quando eu tenho um porquê tão forte, eu tenho vários okês, eu tenho grandes possibilidades, e ali vai ajudar você, inclusive aí vem um marqueteiro, a poder se comunicar melhor com o teu cliente com coisas muito mais profundas do que simplesmente um produto. Por exemplo, eu posso ter uma livraria, mas eu não estou vendendo livros. Se eu estou vendendo conhecimento, me dá muito mais poder do que vender livros. Com certeza. Né? Nós temos aí uma amiga nossa aí que ensina a fazer maquiagens, né? Automaquiagens. Ela não está vendendo a maquiagem em si, ela está vendendo autoestima. Sim, ou como ela gosta de apresentar. Paola, você sabe que é de você, que a gente está falando. Eu sei que você vai escutar, mas ela fala sobre singularidade. E ela já criou outros produtos. Autenticidade. Né? Isso. É perfeito, cara. E um negócio que eu gosto de trazer também, uma ferramenta de marketing, né? É você trabalhar a pirâmide do valor agregado. Porque muita gente sabe falar sobre a composição de uma empresa, do que somos feitos, né? Quem somos? Aí fala, somos tantos colaboradores, nós temos tantas unidades, mas é uma parte de ingredientes, né? É uma composição. Mas se você subir um pouquinho, você já melhora e vai para uma parte de transformação. O que nós transformamos a partir do que nós somos? E aí entra em algo um pouquinho mais poderoso, já fala de resultados. Mas quando a gente tem propósito, a gente sobe um pouco mais na pirâmide e a gente chega na inspiração, o que nós inspiramos. E aí pouquíssimas empresas sabem, ou empresas, né, sabem comunicar de uma forma inspiracional. A grande maioria fica na composição, passa os ingredientes, mas não entrega o bolo. Cara, como eu gosto muito da etimologia, né? Inspirar vem de in, dentro. Uhum. Spirar vem de spirare, né? Que é respirar, ou seja, respirar para dentro, que é a mesma questão do inspirar. Inspirar o ar, ou seja, colocar o ar para dentro. A inspiração, como eu inspiro o meu cliente? O meu cliente tem que sentir a empresa dentro dele. E tem que ficar pirado, tem a parte do pirata, né? Ó, é piracional, né? Piracional. Tem que ser piracional o negócio. Bom, mas olha que legal, né? Quando eu consigo colocar o meu negócio, né? A minha empresa, aquilo que eu vendo, o meu propósito, o que está por trás do que eu vendo, e a pessoa internaliza, ela também se sente um pouco dona do negócio. Uhum. E aí tem essa sensação do pertencimento do cliente. Então é isso que é vender mais do que o produto. Sim. Você vai inspirar, vai fazer o teu cliente inspirar o teu negócio através do intangível. Não é tangível, é de dentro. É o que não se tange. É o que não é palpável, não é quantitativo. Sim, e a gente vê daí, falando do Simon Sinek ali, que ele mapeou inclusive a Apple, né? Steve Jobs, ele sabia inspirar, com aquele jeitão dele, tinha pessoas trabalhando com ele também, não era um cara fácil de lidar, isso a gente vê, né? Através de livros, através de documentários e até entrevistas dele, palestras, né? Exatamente, ele não era um especialista de pessoas, né? Não é esse o mérito dele, né? Mas ele era fora da caixa. Ele defendia o propósito, ele tinha um propósito que quero desafiar o status quo, sou rebelde mesmo, e é isso que eu quero ensinar vocês. E como, ele morreu, e ainda a Apple continua com a mesma pegada, porque ele deixou marcado essa linguagem, e a gente tem os testemunhas de iPhone, né? Porque os testemunhos da Apple, não é iPhone só, né?
Porque quem tem iPhone, quem tem os produtos da Apple, veste a ponto de tatuar no braço, cara. Né? E defende, não é o produto, mas é a ideia, é essa parte inspiracional que a gente acabou de falar do agregar valor, né? E paga o preço que for, porque tem produtos da Apple que você tem que vender o rim para comprar, e tem gente que vende o rim para comprar, né? E defende até o último e tenta te convencer, cara, vem para o nosso lado, os testemunhos do iPhone, né? Exato. Cara, e tem, só pra gente finalizar, eu acho que para finalizar com chave de ouro todo esse comentário aí, nós observamos que, assim como o André comentou aqui, o Steve Jobs deixou um legado. Perfeito. Ele foi, mas a alma dele está lá ainda na empresa, e a gente pode perceber a mesma coisa com um cara que já foi há muito mais tempo, chamado Walt Disney. Sim. E a empresa continua vendendo o mesmo sonho que esse cara construiu lá na época do Mickey, quando ele criou o Mickey, quando ele estava lá mendigando para conseguir pagar suas contas, para conseguir. Mas ele já tinha esse sonho muito claro, tanto que o transformar sonhos em realidade, que foi propósito de Walt Disney até hoje, transcende nos negócios, em qualquer coisa que é feito lá. E aí está a grande magia, as pessoas que têm um propósito tão forte, tão claro, a ponto de transcender a si mesmo, essas pessoas deixam um legado e se tornam imortais. Aqui nós encontramos o mesmo padrão no Steve Jobs, no Walt Disney e no cara que nós citamos que foi o maior líder que já existiu na face da Terra, que é Jesus Cristo, né, que ficam depois que se vão. Perfeito. É o que fica depois que a gente vai. Então o propósito é o que fica depois que a gente vai. Acredito que o propósito, ele deixa essa marca. O propósito é o que você faz, é o teu porquê, é o que te move. Mas isso que te move te transcende. Perfeito. Porque não é você, mas você defende isso. Sim. Então vai ficar a tua marca dentro da tua ação. Talvez, eu acho que, voltando ainda que eu comentei, o que vai deixar legado mesmo é a tua missão, é aquilo que você faz. Mas o teu propósito transcende, é muito maior. Perfeito, perfeito. Cara, então propósito, né? Tem uma frase que eu gosto, que é simples, mas não é fácil. Né? E eu acho que é aí que muita gente confunde, né? Mas descobrir o propósito é mais simples do que o pessoal está falando aí. Não quer dizer que é fácil, né? Mas é mais simples que painel de Jeep. Né? O painel de Jeep é aquele ali, cara. O grande X da questão é que, em vez de olhar para dentro e olhar para o necessário, né? Olhar para aquilo que você já tem, o pessoal começa a procurar para fora. Sim. As pessoas tentam olhar o quê? Tentam procurar vocações, procurar chamados. Sim. E aí ficam a vida, será que é isso? Será que é isso? Será que é isso? Será que é... E não olha para os sinais, os desenhos tá dentro, cara. O sinal é o que você já tem, é palpável, é o que você olha, é o que você enxerga. Né? Que o André que estava lá em casa vendo o pai falando junto com o pai, se comunicando com as pessoas, o pai comunicador, o André se comunicando, se espelhando no pai, é um desígnio, está em ti, né? Mas as pessoas querem encontrar alguma coisa, meu Deus, o que Deus tem reservado para mim? Vou encontrar um mentor, daí vai para a internet, qual mentor que eu devo seguir? Às vezes é teu pai, cara, e acho que é mais fácil você olhar ali, né? Ali. Eu acho que aí que está a magia, é justamente essa. As pessoas, qual é o propósito de Deus na minha vida? Olha para a tua vida, não está longe de você, está em você. Sim. Então, aí é que está. E aí, chega um cara como o Claudio Schneider e me fala, cara, tem um programa Despertar, quer fazer? Vamos fazer, mais um negócio de propósito, que coisa, né? Mas vamos. Gosto do tema, vamos lá. Cara, e eu vou te falar, assim, para quem tá ouvindo
não vou te vender nada, fica tranquilo, não agora pelo menos, né? Depois a gente pode conversar, mas uma coisa que me chamou muita atenção no programa Despertar foi isso, aonde a gente descobre de forma simples, olhando para aquilo que a gente já tem, só que colocando no papel, colocando de uma forma prática, em pouco tempo, cara. Eu não preciso levar uma vida inteira, né? E isso me chamou muita atenção. Inclusive, eu criei um negócio novo dentro do programa Despertar, né? E assim, quem não conhece, até a gente pode pôr o link aqui embaixo, né, para o pessoal que queira conhecer. Não tá com vagas abertas agora, então não se preocupe, eu não estou te vendendo, mas para você conhecer o programa vale muito a pena, porque realmente o propósito não precisa ser complicado, pode ser simples. E basta a gente olhar para o que a gente já tem, né? E isso é um legado que você deixou na minha vida. Obrigado, estou falando aqui na frente do Cláudio aqui, e eu tenho certeza que muita gente que está escutando conversa com o Despertado. Se você conhece alguém que fez o programa Despertar, manda uma mensagem para ele e fala como é que é esse negócio de propósito de uma forma simples. Ele vai te explicar como é que foi o processo dele. Eu acho que a melhor forma de explicar o que é propósito, ache pessoas que tenham um propósito claro e pergunta como é que foi para você. Simples assim. Perfeito, meu amigo. É bem interessante lembrar o seguinte: talvez essa pessoa que está assistindo, está escutando em um momento que já esteja aberto o carrinho. Então é bom, clica lá e dá uma olhada lá. A gente não sabe, né? Agora, nesse momento, não está. Mas o que eu queria deixar também bem claro, que o programa Despertar nasceu, né, com uma semana de duração, que é o que você fez, né, André? E nasceu para isso, para ajudar a definir um propósito e começar a ideia do negócio. Agora ele está em 2 semanas, por quê? Porque na primeira semana a gente se dedica no propósito, você finaliza, consegue até sexta-feira, está bem claro qual é o teu propósito, para ficar tranquilo para outra semana a gente fala do negócio em si. Então aí vai ficar tão claro, que vai ficar mais fácil, você vai entender essa coisa que muitos aí talvez assistem, escutam, um cara que eu admiro demais, você também admira, que é o Érico Rocha, que se fala muito sobre promessa de transformação, tem falado muito, olha, descubra qual é a tua promessa de transformação, qual é a tua Roma. Os cara, se você definir o teu propósito antes, na hora de definir o teu negócio vai ficar bem mais fácil. Vai ficar bem tranquilo. Você vai definir a tua promessa de transformação, o teu nicho, o teu persona, tudo isso na segunda semana. Sim. Então ele é um processo que ele desperta mesmo. Essa é a visão e esse é o objetivo. Então tá aí, né? Tá aí o convite, muito bacana. Em breve a gente vai ter alguns convidados, inclusive, para falar sobre isso, né? Claro. A gente não é dono da verdade, né? Com certeza. E isso é legal. Eu acho que é um dos legados também do Despertar. A gente conhece muita gente boa, né? E muita gente de vários nichos e que pode ser algo que você esteja enfrentando aí do outro lado, de problemas e tal. Cara, ali no Despertar a gente tem água para todo mundo que tem sede, né? Isso é legal. Então... E o legal, meu amigo, é que cada pessoa, às vezes é na mesma profissão, vai ter, dentro de um propósito, vai ter o seu diferencial. Eu vou citar um exemplo aqui, ó. Eu tive, acho que vários psicólogos, né, que fizeram, principalmente na linha comportamental, fizeram o programa Despertar. Cada um teve uma linha totalmente diferente, baseado nos seus desígnios, na sua observação e definição do seu propósito. Eu quero até citar um exemplo de um arquiteto que me chamou muita atenção, né? Um arquiteto que fala muito sobre gentileza. Olha que interessante. Sobre gentileza, sobre cortesia, um cara muito empático, uma forma de se relacionar dele é diferente da maior parte dos arquitetos, não que não sejam assim, mas a forma com que ele se comunica, a marca dele está muito claro ali, e o propósito dele ficou tão simples, que é desenhar um mundo mais gentil. Cara, ficou bonito, hein? Cara, ficou lindo. E o que ele faz? Ele coloca desenhos de gentileza em cada um dos seus projetos. Ótimo.
Esses desenhos de gentileza torna ele um arquiteto diferente de um arquiteto que é mais prático, Sim. de um arquiteto que vai mais na linha da funcionalidade, do outro que vai talvez um design um pouco mais arrojado, mas ele vem na linha da gentileza. Então isso vai te transformar também em um negócio, vai fazer você transformar o teu negócio em um negócio que já tem a tua marca, o teu jeito. Sim. E quando é teu, aí é que tá. Você não precisa de motivação, de vontade, não. Quando o bicho pegar, quando a coisa estiver difícil, você olha e diz assim, cara, mas eu estou fazendo aquilo que eu acredito, mesmo que seja difícil, vale a pena. Com certeza. E aí a gente volta para o Walt Disney, né? Na primeira versão, né? O Mickey não era o Mickey, tinha um coelho que era o Oswald, né? Oswald. E aí deu pepino lá. Quem é? Procura no Google que você vai encontrar a história. Ah, o filme, né? O filme no Netflix, né? O Wall antes do Mickey. Fica de recomendação aqui. Fica a recomendação também. É um livro, Comece pelo Porquê, também leia. Simon Sinek. Começa a procurar ali, a gente vai dar muita referência durante os episódios aqui. Mas o Walt Disney, ele quando ele desenhou ali o Mickey, cara, é um rato. Vamos fazer um rato para gerar conexão. Quem tem conexão com rato? E se tornou, e a mulherada ama o Mickey, mas se passar um rato na porta de casa, sai voando, né? Então, cara, quando você tem muito propósito, você começa a enxergar coisas que ninguém vê. E ele conseguiu colocar uma personalidade que conecta em um rato, porque ele tinha um propósito, né? Então, por mais que as pessoas comecem a olhar e falar não vai dar certo, se você tem certeza do teu propósito, você vai fazer. Por mais que o teu projeto seja um rato, né? Usando essa metáfora, você vai dar um jeito dele se tornar o personagem mais querido do mundo. E vai ganhar muito dinheiro com esse rato. Porque a alma tá ali. A alma do rato que vende, né? Exato, legal. Não é a propaganda que é a alma do negócio, mas o propósito é a alma, é a identidade. Cara, eu acho que a gente tem que encerrar assim. Depois dessa frase, cara, eu me sinto impossibilitado de falar qualquer outra coisa, cara. Mas é isso, né? É isso, cara. Então, o propósito é a alma do negócio. Eu acho que se a gente for resumir esse episódio, fica registrado aqui que o propósito é a alma do negócio. Show, meu amigo. Grande prazer conversar contigo, estar aqui. Gente, se você gostou, deixa um comentário, né? Faz aí curte, compartilha com seus amigos. Com os inimigos também, porque assim, às vezes é ter um inimigo porque não entendeu o propósito, então compartilha com ele também. Ajuda ele, né? Joga e sai correndo. Boa. Legal demais. Grande abraço. Bora para mais uma xícara de café? Bora, valeu, até a próxima.